Olá, amigos da Bíblia Sem Maquiagem, como é que tá? Olha eu aqui com a minha fantasia de primavera. Tem coisa que a gente só se lembra quando chega, é ou não é? Eu, por exemplo, lembrei, quando é primavera eu tenho alergia. Aí eu só lembro quando eu começo a espirrar e a voz fica fanhosa, do jeito que está agora. Mas tudo bem, já tô me remediando. Tem mais coisas que a gente precisa se lembrar. No mês de setembro é o mês amarelo, é quando as pessoas têm aquela inclinação para o suicídio. Por isso, veja bem, você é responsável por todo mundo que está ao seu lado. Se você vê que aquela pessoa está triste, está chateada, está com aqueles pensamentos, você tem que apresentar Deus para essa pessoa. Porque quem tem amor a Deus tem amor à vida. Quando a gente não tem Deus, é que a gente quer se suicidar. Lembra que nós somos responsáveis uns pelos outros? Eu vi esses dias um vídeo sobre como as pessoas andam dormindo. 90% da população anda dormindo. Naquela mesma música do Renato Russo que eu falei para você já, ainda que eu falasse a língua dos homens. Depois ele conclui: todos dormem, todos dormem, todos dormem, todos dormem. E eu era mais uma das pessoas que continuava dormindo. Só agora que eu entendi o que ele estava falando. Às vezes as pessoas não querem acordar, porque querem ficar no modo stand-by, por ser confortável. Mas veja bem, eu venho avisando, dia após dia, que nós estamos na última das profecias, é a hora de acordar. Não é hora mais de brincar, não é mais hora de se distrair. A hora é de se ligar, olhar a nossa volta, ver como a gente vai se apresentar a Deus, porque está chegando essa hora. E você, já está pronto? De onde veio a inspiração para o teatro? Será que não veio de José, fazendo teatrinho para os irmãos dele? Vamos ver então como é que ficou os detalhes de hoje. Só no título já encontramos novidades. A astúcia. Pensava que só Chaves é que tinha, né? Pois os irmãos de José também não contavam com a astúcia dele. Mas DT não é tão novo assim. Já foi usado pelo servo de Abraão no capítulo 24, 56 e pela última vez no capítulo 43, 10. Neste caso, foi Judá quem falou que se não houvessem se detido, já teriam ido e voltado outra vez do Egito. O detalhe é, nenhuma dessas palavras será encontrada no corpo dessa história. Tomara que você se detenha até o final deste vídeo, porque eu tenho notado que por mais curto que seja o vídeo, as pessoas não têm paciência de aguardar até a conclusão dele. Faz parte da memória de 3 segundos de atenção que Elias Mamão falou lá no Instagram dele. Só que por aí você vê se vai ser mais uma daquelas pessoas que serão facilmente manipuladas, porque o interessante da Bíblia é justamente isso, é otimizar a nossa memória através da repetição das palavras, através da repetição das frases, às vezes até a história inteira. A gente fica buscando nos refolhos da memória. Onde foi que eu já vi isso antes? Observe como eu ando resumindo bastante o vocabulário. É para ver se consigo manter sua atenção, porque para os donos do mundo, uma mente pensante não é interessante. O que eles querem mesmo é o gado para suprir as necessidades deles. Por isso, vê se você não vai ser uma dessas pessoas. Coloca sua mente para fazer o trabalho dela. Ocupa a mente com coisas importantes que só vão edificar a sua vida. Mas prosseguindo com o versículo 1, que é praticamente todo revisão, José deu ordem ao que estava sobre a sua casa, que até agora não nos foi apresentado por nome. Olha quem conhece bem a Bíblia, o diabo. Pois ele tentou Jesus no capítulo 4, 6 de Mateus, repetindo o Salmo 91, 11. José disse ao que estava sobre sua casa para encher de mantimento os sacos daqueles varões, quanto pudessem levar. De toda essa frase, vem logo aquele palavrão na cabeça. Será que vem daqui o famoso encher o saco? José disse-lhe ainda para pôr o dinheiro de cada varão na boca do seu saco, com um detalhe: era para pôr o copo de prata dele na boca do saco do mais novo, com o dinheiro do trigo. E o que estava sobre a casa de José fez conforme a palavra que José tinha dito. Nessa frase, eu quis adiantar Atos 19, 19, com relação à prata, pois foi o valor desse mineral que foi avaliado
quando os bruxos da época trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos. Feita a conta do seu preço, acharam que montava a 50.000 peças de prata. Este foi o poder da palavra de Paulo, quando pregava em Éfeso. No versículo 3 diz: Vinda a luz da manhã, despediram-se estes varões, eles e os seus jumentos. E daí se conclui que comeram, beberam, se regalaram e ainda dormiram lá, né? Aqui eu peço que você atente ao que diz em 2 Coríntios 11:14, porque ali Paulo está avisando para estarmos atentos, pois o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Mas não pare por aí. Compare Isaías 14:12 com Apocalipse 22:16. Em uma leitura, a estrela da manhã é Jesus. Em outra, é o outro. Fala sério. E agora começa o teatrinho de José. Saindo eles da cidade e não havendo ainda se distanciado, disse ao que estava sobre a sua casa para levantar-se, que era assim mesmo que eles falavam, e perseguir aqueles varões. E quando os alcançasse, era para dizer: por que pagastes mal por bem? Olha que situação o que estava sobre a casa de José. Tinha que se expor. Ele nem era ator nem nada, mas fez direitinho, conforme José lhe deu ordem. Alcançou-os e falou-lhes conforme essas mesmas palavras. Vamos melhorar o nosso português mais uma vez? No versículo 4, ele pergunta: por que pagastes mal por bem? Agora, no versículo 5, ele diz que este é o copo por que bebe o senhor dele, que é José. Nos dois exemplos, escreve-se por quê, separado. Porém, o primeiro é uma pergunta e o segundo significa pelo qual. Isto é português para você. E você melhora muito lendo a Bíblia. O que estava sobre a casa de José lembrou tudo. Disse que o senhor dele bem adivinha. E ainda fizestes mal no que fizestes. Que memória, não? Bem mais que 3 segundos. Quanto ao bem ou mal, uma das leituras mais importantes de toda a Bíblia é o capítulo 5 de Isaías. E no versículo 20 ele diz: ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem, mal. Cada dia que passa está mais evidente quanto isso está acontecendo. Está tudo invertido. E eles, assustados, disseram-lhe: por que diz meu senhor tais palavras? Olha aqui, o meu senhor aqui é o que estava sobre a casa de José. Ele recebe as honras de José por extensão. E eles completam a frase: longe estejam teus servos de fazerem semelhante coisa. Já pensou como deveria estar o coração deles, sendo acusados de um crime que não cometeram? Eu destaquei Isaías 29:13, que Jesus faz uma referência em Mateus 15:8, com o detalhe estar longe. Dá uma conferida lá. E no capítulo 1:26, já aprendemos como era a semelhança de Deus, pois ele fez Adão conforme a sua semelhança. Eu não anotei esse detalhe naquele vocabulário. Tá aí. Sempre volte ao começo. Mas prosseguindo a saga do teatrinho de José e aquele que estava sobre sua casa, a pegadinha funcionou. Os irmãos dizem o famoso eis que o dinheiro que acharam da outra vez tornaram a trazer desde a terra de Canaã, pois é aí mesmo que eles vivem. E eles têm uma pergunta plausível: se fizeram isso, como pois furtariam agora a prata ou ouro? E para comprovar que são inocentes, dizem que aquele com quem for achado o produto do furto, que morra, e ainda se propõem a ficarem escravos do servo de José. Coisinhas corriqueiras naqueles dias: matar o ladrão, escravizar os devedores,
Mas o plano não era este. Então aquele que estava sobre a casa de José disse: Ora, seja também assim, porém vós sereis desculpados. Caíram na arapuca. Então eles apressaram-se e cada um pôs em terra o seu saco e começaram a abrir os sacos. E o que estava sobre a casa de José buscou, começando pelo maior e acabando no mais novo. E, achou-se o copo no saco de Benjamim. Vou te contar um segredinho que eu descobri no livro de Jazar. Estava tudo combinado entre José e Benjamim. Por falar nisso, você já fez o download e começou a ler? A ordem que José deu ao que estava sobre sua casa, nos versículos 1 e 2, não está dizendo nada para ele desculpar os outros e levar Benjamim. Será que foi iniciativa própria? Sei lá, só sei que eles então rasgaram as suas vestes, outro hábito comum em situações de estresse, e carregou cada um seu jumento e tornaram a cidade. Pelados? Aí veio Judá com seus irmãos, já que ele ficou fiador de Benjamim. Vieram à casa de José porque ele ainda estava ali. Então quer dizer que ele não ficava ali, não é? Enfim, prostraram-se diante dele em terra. Prostrar-se é sinônimo de inclinar-se, que já vimos tantas vezes. E o natural é irem até o chão. Até Jacó fez assim no seu encontro com Esaú no capítulo 33. Ainda que estivesse todo dolorido depois de ter lutado com o anjo, inclinou-se até a terra 7 vezes. Mas em Mateus 4:9, vai dar preferência a prostrar-se. É o que o demônio espera que Jesus faça. E José, ator e diretor desta novela, disse-lhes: Que é isto que fizestes? Não sabeis vós que tal homem como eu bem adivinha? A seguir, cenas dos próximos capítulos, com a humilde súplica de Judá. Por hoje, vamos ficando por aqui. Assim se despede a Bíblia Sem Maquiagem, contando com você para a leitura da continuação dessa novela. Até lá!